Boa tarde e a paz do Senhor para todos adoradores de Cristo. Irmãos, eu vou deixar uma mensagem na palavra de Deus para nós, que se encontra no Salmo 124, do número 6 ao 7, que diz assim: Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Irmãos, é importante que nesse tema tive uma pequena visão nesse estudo em relação do tema de colocar só Deus dá livramento ao seu povo. E nada mais, nada menos do que esta mensagem que nos mostra claramente sobre um cântico de Romã de Davi. Nós podemos ver que o salmista ele mostra com grande clareza nessa poesia desse cântico o como Deus é para com seu povo Israel ou para conosco. Nós podemos ver que nesse Salmo 124, do número 1, ele diz assim: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel, o que eu diga, o 2, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quantos homens se levantariam contra nós? Ou seja, o salmista, ele está mostrando a importância de que Deus era na vida de Israel. Ou seja, Israel ele tinha muitos inimigos, e o salmista aqui está dizendo em outra expressão: olha, Israel, se Deus não estivesse conosco, se a presença de Deus não estivesse conosco, se Deus não estivesse ao nosso favor, o que seríamos de nós? O que seria de nós? Me responde, Israel. Nós podemos ver que o salmista ele mostra que só Deus dá livramento ao seu povo. Ele diz assim no número 3: e nos teriam engolidos vivos. Ou seja, ele mostra que o inimigo ele estava ardente em sede de destruir a Israel. E nós podemos ver que o salmista no seu cântico ele expressa que se Deus não estivesse com ele, não estivesse ao seu lado ou ao lado de Israel, o que seria do povo israelita, daquela nação, daquele povo? O que seria dos servos do Senhor naquele momento? Seriam provavelmente destruídos pelos seus inimigos. Nós podemos ver que o cântico de Davi sobre o livramento de Deus a Israel, a gente podemos ver isso em Salmo 124, no número 1, 2 e 3, que nós acabamos de ler. Segundo, os inimigos de Israel teriam ali destruído se Deus não estivesse com o seu povo. Provavelmente, irmão, os inimigos, que já estavam dizendo, inimigos de Israel, ele tinha ódio de Israel, ele tinha inveja de Israel. O plano dele era destruir completamente a Israel. Então nós, como povo de Deus, como Israel de Deus, nós vemos que nós somos odiados. Mas a palavra nos diz que Deus ele está no nosso lado. Deus está nos protegendo. Deus está nos livrando. Porque só Deus dá livramento ao seu povo. Possamos ver que nesse versículo ele diz assim: e mostra os inimigos de Israel. Quem são os inimigos de Israel? Os inimigos de Israel são as grandes civilizações pagãs, os grandes impérios que nós podemos ver nesse texto histórico seriam Egito, a Síria, a Babilônia, que ameaçava inundar o povo de Deus com o seu exército. Você veja que Israel ele era odiado. Israel ele tinha inimigos declarados que tinha sede de destruir completamente a Israel, de querer tirar a existência de Israel no mundo dos homens. Mas
O salmista ele diz que Deus está no lado de Israel. Deus livrou a Israel. Aí podemos ver aqui que ele diz aqui no Salmo 124, no número 3, e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Ou seja, o momento que os inimigos de Israel tinham era sede de destruir Israel, de acabar Israel. Essa expressão assim diz assim, engolir nos vivos, é como se ele quisesse nos tragar, nos destruir de qualquer forma, tanto o Egito como a Síria ou a Babilônia. As grandes civilizações pagãs naquela época queria destruir Israel, e hoje não é diferente. Nós podemos ver que quando ele diz aqui no número 5, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E no 6, bendito o Senhor que nos deu por presa aos seus dentes dele. Ou seja, que se eles pudessem, essas civilizações inimigas de Israel, se ela pudesse, ele teria destruído. Agora aí o salmista diz assim, que Deus, ele não permitiu. Possamos ver que ele diz assim, bendito o Senhor que não nos deu por presa deles. Ou seja, quando ele está dizendo bendito, ele está aqui louvando ao Senhor, ele está dizendo aqui ditoso, abençoado. Nós aqui somos felizes porque Deus não permitiu que o inimigo viesse nos destruir com os seus inúmeros exércitos para querer destruir a Israel. Nós podemos ver, irmãos, que a situação dos nossos inimigos declarados são constantes nas nossas vidas. No Salmo 129, no número 1, 2, Salmo 129, glorificado seja dado o nome de Jesus, Salmo 129, 129, e 29, no versículo 1 e 2, ele diz assim, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Nós, Israel, como igreja do Senhor, o salmista aqui mostra, aqui nesse texto, que desde a mocidade, ou seja, quantas pessoas que estavam sendo usadas pelos inimigos, assim como o diabo estava usando eles para querer destruir Israel. Ele diz, desde a minha mocidade, ou seja, a igreja do Senhor, desde quando ela veio a existir como igreja, nos tempos primitivos, naquelas épocas, teve a igreja o sofrimento. Então os inimigos eles tinham sede de destruir Israel. Nós podemos ver nessa situação que ele diz assim no número 2, pois como no verso 29, número 2, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Ou seja, Deus não permite que os inimigos declarados destruísse a Israel. E hoje nós, como igrejas, Deus não permite que o diabo venha nos destruir, porque a palavra de Deus diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não vai prevalecer contra a casa de Deus. A Bíblia vos mostra, diz assim, tendo pouca força, não negaste o meu nome, e eu pus uma porta diante de ti, que ninguém pode fechar. Não existem inimigos declarados, usados pelo demônio, pelo diabo, para querer nos destruir, porque Deus está ao nosso lado. Deus ele está ao lado do seu povo, e a Bíblia vos mostra que Deus ele dá a proteção, o socorro, o livramento a Israel. E Deus está
com Israel. Deus ele é a favor do seu povo. E o inimigo ele não tem o direito, não tem condições de destruir. Porque Deus ele é o nosso escudo. Deus é a nossa fortaleza. Podemos ver, meu, que as civilizações do mundo pagãs, as coisas que o mundo oferece, tanto na época passada como hoje, os falsos cristos, falsos cultos, falsos profetas, falsas religiões, falsas paz, que muitas vezes são declaradas em televisões, programa de televisão, rádio de televisões. Deus está à frente do seu povo. Nada vai destruir Israel. Nós podemos ver que no Salmo 56, glorificado seja dado o nome de Jesus, 56, irmãos, para a honra e glória de Jesus, 56, no versículo 1 e 2, que Davi roga a Deus para livrar dos seus inimigos. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar, oprime e pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todos os dias, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Quando Davi está rogando aqui, está pedindo a Deus o livramento de Deus, ele diz assim: ó Altíssimo. Davi ele está falando, ele está pedindo aqui a Deus que Deus livre tanto a ele como aqui o seu povo. Porque se eles pudessem, essas civilizações, eles já teriam até engolido, teria destruído por completo. Não existia nenhum nome de Israel, mas Deus disse assim: eu estou aqui com Israel. E o salmista diz assim que ele está no meu lado, está no lado de Israel, está no nosso lado, igreja. Podemos ver, irmão, que a perseguição, somos perseguidos como igreja, somos odiados por causa da nossa fé que temos em Deus. Nós podemos ver que no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo de 1 ao 5, mas eu vou ler só o 5, que diz assim: e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus arguilhões. Ora, irmãos, veja o que estava acontecendo. A preocupação de Saulo era interferir na vida dos cristãos. E ele se dirige ao sumo sacerdócio, ele pede carta, autorização para ir lá a Damasco, para prender homens e mulheres que falavam o nome de Deus, que tinham sua fé em Deus, que adoravam ao Deus. Então, de repente, esse homem ele ganha essa autorização, ele recebe essa autorização, ele vai ao encontro com os seus pequenos exércitos para querer interferir na vida dos adoradores. E nos relata a Bíblia que quando ele está neste caminho para Damasco, Jesus Cristo aparece a Saulo e Saulo cai no chão. É tão interessante que aquela figuração de luz da parte do Senhor vai sobre ele e ele fica cego. É levantado pelos seus companheiros, é guiado para a casa de Judas. Mas antes de chegar na casa de Judas, que me chama a atenção, ele diz logo: quem és, Senhor? E Jesus diz assim: duro é para ti recalcitrar contra os meus arguilhões. Ai daqueles, irmãos, que se levanta contra a igreja do Senhor, que se levanta contra o servo do Senhor, que tenta nos engolir vivo, mas Deus ele está em nossa frente. Deus é o nosso escudo. Deus ele é a nossa proteção. Observe que Deus ele tem um diálogo com Saulo. Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti. Dureza, irmão, complicação. É como se você estivesse metendo a mão na caixa de abelha. É problema você mexer com o povo de Deus. Não mexa com a igreja do Senhor, que você está mexendo com o próprio Deus vivo. Ele diz que as portas dos infernos não prevalecerão. E esta porta ninguém pode fechar, porque Deus é o dono dessa igreja. Deus é o dono desse povo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus.
Vamos ver aqui também, irmão, Salmo 121, quando ele fala essa linda expressão no Salmo 121, no primeiro e o segundo, que diz assim: eleve os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando nós estamos vendo que está tudo complicado, a situação está caótica na nossa frente. Na nossa frente, vemos o inimigo. Muitas vezes, quando a gente se encontra naquela grande situação de desespero, temos que lembrar do Senhor, porque quando nós lembramos do Senhor, o salmista mostra aqui que devemos elevar os nossos olhos para o monte, porque no monte, inclinando mais um pouco a cabeça, nós veremos que Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele está entronizado no céu. E quando nós olhamos para o céu e clamamos a Deus, Deus, Ele ouve, Ele responde, Ele diz assim, que o socorro vem do Senhor. Ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pode estar entrando, irmão, no deserto, pode estar de frente de mar vermelho, se Faraó vem atrás, o mar vai ser aberto, as águas não vão te submergir, mas vão destruir os inimigos de Deus. Se inimigo está à frente, Deus faz os inimigos cair por terra. Se os inimigos vêm atrás, na frente tem o mar vermelho, Ele abre o mar vermelho e você vai passar, porque Deus é quem peleja por você. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Nós podemos ver também, irmãos, em Mateus, no capítulo 10, versículo 18 e 19. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 18 e 19, quando Deus ele chama os 12 discípulos da missão. Ele diz aqui no 18 e no 19: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, ele e aos gentios. Mas quando vos entregares, não vos dê de cuidado como que vos haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado que a vez de dizer: você não está só. Israel, tu não estás só. Servo do Senhor, tu não estás só. Mesmo que as leis humanas tentem impedir as tuas lágrimas, Deus dará resposta. Ninguém vai conseguir te calar, porque a lei nunca está em cima de Deus. A lei é constituída, mas não está acima. E Deus diz: não te preocupes, não te aperreia, não perca a tua noite de sono, porque quando alguém te levar, Deus vai se encarregar de pôr palavras na tua boca. Tu serás odiado por causa de mim. Estava dizendo Jesus Cristo aos discípulos aqui. Tu serás odiado por causa do meu nome. Te entregarão aos reis da terra, aos governadores, aos homens que se acham que é algo importante acima de Deus, que na verdade não são. Mas não estás só. Paulo, ele estava atrás das cortinas de ferro, tinha apanhado, tinha sofrido, mas estava louvando, e Deus o visitou. As cadeias não suportaram. Glorificado seja dado o nome de Jesus. E nem comigo, nem com você, nem com Israel é diferente, igreja. Deus, ele está ao nosso favor, só porque Deus, ele livra o seu povo. Glorificado seja dado o nome de Jesus. Nesse Salmo 124, número 6, irmão, bendito é o Senhor. O bendito aqui significa ditoso, bendito significa feliz, bendito significa abençoado, ditoso significa feliz. Possamos ver, irmãos, que tanto na palavra bendito, que é ditoso, e bendito, que significa abençoado, ditoso é feliz. Feliz é o crente que tem esse Deus abençoado, que nos abençoa. Esse Deus ditoso, esse Deus feliz, esse Deus, esse Senhor que nos protege, nos livra de males,
nos livra, nos dá livramento, até livramento que nós não podemos nem perceber. Mas Deus, Ele está conosco. O Deus de Jacó, irmão, sempre Ele vai ser o nosso refúgio.